Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Exatos em Slides e hoje iremos iniciar a matéria de matemática com a aula de Teoria dos Conjuntos e Conjuntos Numéricos. Falaremos agora sobre a representação de conjuntos e subconjuntos. Conjunto, elemento e pertinência entre elementos e conjuntos são conceitos primitivos, portanto não existe uma definição formal, mas a noção matemática desses conceitos é praticamente a mesma da linguagem comum, e eles podem ser entendidos da seguinte forma. Elemento. O conceito de elemento, na verdade, ele é muito intuitivo. É uma parte de um grupo, um membro dele. Podemos citar, por exemplo, a letra A do alfabeto, que é um elemento do grupo alfabeto, assim como todas as outras letras, B, C, D e em diante, também são elementos. Conjunto. Conjunto é um grupamento dos elementos. Seria a junção deles formando um único grupo. Por exemplo, o nosso alfabeto. Ele é composto de todos os elementos, que são as letras do nosso alfabeto e, ao dizer alfabeto, sabe-se que estamos nos referindo a todas essas letras ao mesmo tempo, ou seja, um conjunto. Subconjunto. Assim como o conjunto, ele é o agrupamento de elementos, mas o que ele diferencia é que ele não necessariamente tem consigo todos os elementos que os quais estamos trabalhando. O que eu quero dizer é que as vogais ou as consoantes, por exemplo, são subconjuntos do conjunto alfabeto, pois não contém todas as letras do alfabeto, mas também são um agrupamento de elementos. Ou seja, quando dizemos vogais, sabemos que estamos referindo às letras A, E, I, O e U, que formam um conjunto por agrupar elementos, mas, por não abranger todas as letras, classificam-se também como subconjunto do alfabeto. Operações. A definição matemática é uma dada lógica que não se altera. É simples. Sabemos que, ao dizermos x mais 2, estamos nos referindo a uma regra, a soma, onde iremos simplesmente aumentar duas unidades ao número x, seja ele qual for. Assim, como sabemos que multiplique 3 por 5 sempre dará o mesmo resultado, pois a regra para multiplicar números entre si da forma comum é sempre a mesma, ou seja, o resultado sempre será 15. E, assim, conseguimos melhor entender o conceito de operações entre elementos. Vamos agora abordar a forma de representar os conjuntos ou subconjuntos, que será dada pelo símbolo de chaves. Para a representação, sempre iremos indicar os elementos do conjunto entre chaves, separado por vírgulas da seguinte forma. Tomando o conjunto x, composto pelos números naturais de 1 a 5, o representa dessa forma, com os números entre chaves. Assim como para o conjunto y, com os números naturais de 4 a 8. E, se este conjunto ou subconjunto for todo descrito por alguma propriedade específica que o diferencie, escreveremos dentro das chaves a seguinte distinção da seguinte forma. Para o conjunto Z, onde os seus elementos são os números naturais maiores que 4 e menores que 7, escrevemos que Z é tal que Z pertence aos naturais, onde Z é maior que 4 e menor que 7. Vamos ver agora a forma mais usual de representar o conjunto, que é o diagrama de Venn. O diagrama de Venn é um sistema de organização de conjuntos onde os elementos são agrupados graficamente, facilitando a visualização da divisão feita entre os diferentes grupos ou subgrupos. Normalmente, são feitos círculos, como esse que vocês estão vendo, onde se encaixam os elementos de acordo com a pertinência dele em relação aos conjuntos. Por exemplo, usando aqueles conjuntos que vimos agora há pouco, x e o y, onde x era o conjunto de números naturais de 1 a 5 e y era o conjunto de números naturais de 4 a 8, podemos dispor os elementos no diagrama de Venn de forma que fique clara visualmente a interseção entre os dois conjuntos, ou seja, os elementos em que são comuns, eles têm 4 e 5. Podemos ver também que os números 1, 2 e 3 pertencem somente a x e 6, 7 e 8 somente a y. Para finalizar a teoria da nossa videoaula, vamos falar sobre dois conjuntos que normalmente são usados e precisam de uma certa atenção nossa, que são os conjuntos universo e vazio. Por definição, podemos entender que o conjunto universo é o conjunto que tem todos os elementos do universo em que iremos trabalhar. Mas atenção, ele não é o conjunto que contém absolutamente todos os elementos possíveis. Isso quer dizer que, se estivermos trabalhando exclusivamente com o alfabeto, o nosso universo terá as letras do alfabeto e não números ou outros elementos de outras situações. Por exemplo,
Podemos ver na tela que nosso universo desse exemplo há somente os números de 0 a 9. Vamos usar os conjuntos x e y, que já havíamos determinado anteriormente. Portanto, podemos ver que os números da interseção entre x e y, 4 e 5. Os números somente de x, 1, 2 e 3. E os números somente de y, 6, 7 e 8. E também os números 0 e 9, que não pertencem nem a x e nem a y, mas pertencem ao universo. Além disso, perceba aquele conjunto Z à direita da nossa tela. Eles não têm nenhum elemento do universo e, por isso, é denominado conjunto vazio. A representação de um conjunto vazio também pode ser descrita conforme ensinamos no início. E será um espaço entre colchetes ou um símbolo de vazio entre colchetes. Agora vamos fazer um exercício para fixar a matéria que aprendemos como conduzir uma questão de conjuntos. Nessa questão de 2013 da SpaceX, que tem o seguinte enunciado. Uma determinada empresa de biscoitos realizou uma pesquisa sobre a preferência de seus consumidores em relação a 3 produtos, biscoito cream cracker, wafer e recheados. Os resultados indicaram que 65 pessoas compram cream crackers, 85 pessoas compram wafers, 170 pessoas compram biscoitos recheados, 20 pessoas compram wafers, cream crackers e recheados, 50 pessoas compram cream cracker e recheado, 30 pessoas compram cream cracker e wafers, 60 pessoas compram wafers e recheados e 50 pessoas não compram biscoito dessa empresa. A pergunta que é pedida é: determine quantas pessoas responderam essa pesquisa. Vamos lá, pessoal. Essa questão é um exemplo clássico de questão que deve ser resolvido utilizando o diagrama de Venn, principalmente por conta da quantidade de informações que eles nos dão. No diagrama de Venn aqui do lado, o C irá representar o conjunto de pessoas que compram cream cracker, o W as de wafers e o R as de biscoito recheados. Um problema como esse sempre iremos iniciar pela maior interseção, ou seja, pelas 20 pessoas que compram os 3 biscoitos. Vamos colocar o 20 aqui no meio. Agora vamos para a interseção 2 a 2. Como 50 pessoas compram cream cracker e recheado, temos somente 50 menos 20, ou seja, 30, que compram exclusivamente dessas duas, e não também de wafers, pois essa quantidade já foi contada. Seguindo essa lógica, teremos 30 menos 20 igual a 10, que compram só cream crackers e wafers, e 60 menos 20 igual a 40, que compram só wafers e recheados. Agora, pessoal, para colocar as pessoas que compram somente um tipo de biscoito, nós iremos pegar a quantidade que o problema nos deu de pessoas para um determinado tipo de biscoito e devemos retirar todas as outras que compram também de outro tipo. Ou seja, basicamente nós vamos pegar a quantidade total de pessoas de um tipo e tirar as que já foram contadas, tirar as que já estão dentro do círculo que representa o biscoito. Aqui, das 65 que compram cream cracker, 20 compram, além de cream cracker, wafer e recheado. 10 compram somente cream cracker e wafer. E 30 compram somente cream cracker e recheado. Assim, as que somente compram cream cracker são 65, menos 20, menos 10, menos 30, que é igual a 5 pessoas. Seguindo esse mesmo raciocínio, teremos 85 menos 10, menos 20, menos 40 igual a 15, que compram exclusivamente o wafer, e 170 menos 30, menos 20, menos 40 igual a 80, que compram exclusivamente biscoitos recheados. Além dessas pessoas, é importante notarmos que existem 50 que não compram dessa marca, ou seja, dentro do nosso conjunto universo de pessoas pesquisadas, 50 estão fora de qualquer círculo de biscoito. Vamos colocar eles aqui, do lado de fora. Vale notar que a pergunta é referente ao conjunto universo da pesquisa. E agora, se somarmos todos os números que temos dentro desse conjunto universo, teremos a quantidade total de pessoas pesquisadas, que, fazendo as contas, dá 250, ou seja, letra B. Então, pessoal, podemos ver que, seguindo esse método, a questão fica bem mais fácil. Apesar dela ter muita informação, se utilizarmos o diagrama e seguirmos a ordem de maior número de interseção para menor, fica bem simples. Pessoal, espero que tenham gostado da nossa aula. Assista também a próxima aula que irá abordar a simbologia usada na matemática e divulgue nosso trabalho para seus amigos que também estão determinados a serem aprovados nos concursos vestibulares. Curtam o nosso vídeo, se inscrevam no nosso canal para não perderem nenhuma aula e nos sigam no Instagram. Até mais!